A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 6, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, com uma abordagem que considere o contexto cultural, religioso e linguístico do texto dentro do Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O Salmo 6 é parte do livro dos Salmos, o Terrilim, um dos textos mais importantes da tradição judaica. Tradicionalmente atribuído ao rei Davi, este salmo é classificado como um dos salmos de súplica ou salmos penitenciais. A seguir, exploraremos o texto com uma análise exegética baseada na perspectiva judaica tradicional, considerando os aspectos culturais, religiosos e linguísticos. O salmo começa com um clamor profundo de Davi a Deus, pedindo misericórdia e alívio. O tom de arrependimento e humildade permeia o texto, refletindo um momento de grande angústia espiritual e física. Muitos comentaristas judeus, como Rashi e Ibn Ezra, interpretam este salmo como um apelo de Davi em meio a uma doença grave ou em um período de sofrimento causado por seus próprios pecados. No judaísmo tradicional, o Salmo 6 é frequentemente recitado em contextos de oração penitencial e também faz parte do serviço litúrgico de Tashahum, um momento dedicado a súplicas após as orações principais. O Salmo 6 pode ser dividido em três partes principais, dos versículos 1 a 4, onde há pedido por misericórdia. O salmista implora a Deus que não o castigue em sua ira. Segunda parte, dos versículos 5 a 7, as expressões de sofrimento. Neste ponto, Davi descreve sua aflição física e emocional, sentindo-se próximo da morte. E a terceira parte, dos versículos 8 a 10, onde há confiança na resposta divina. A súplica se transforma em esperança, mostrando a certeza de que Deus ouviu sua oração. No hebraico original, o nome de Deus, representado pelo pentagrama Yud-Re-Vav-Re, é mencionado repetidamente, refletindo a proximidade pessoal e a relação íntima de Davi com Deus. Isso enfatiza que ele não está apelando a uma força distante, mas a um Deus próximo e misericordioso. O versículo 1 diz: "Não me repreendas na tua ira". O verbo hebraico usado para repreender, irrak, é um termo forte, frequentemente associado a julgamento divino. A menção da ira conecta a uma ideia de disciplina paternal, sugerindo que Davi reconhece seus pecados, mas implora a Deus que haja uma correção e que essa correção seja feita com compaixão, não com severidade. No versículo 2 lemos: "Porque sou fraco". O hebraico indica um enfraquecimento físico e emocional extremo. No contexto cultural judaico, a conexão entre o corpo e a alma é muito forte. Quando alguém está espiritualmente distante de Deus ou sofrendo de culpa, isso pode se manifestar fisicamente. O verso 6 diz: "Pois na morte não há lembrança de ti". Essa frase reflete a visão judaica tradicional sobre a finitude da existência física. No Tanakh, a ideia de lembrança está ligada a serviço a Deus e às ações realizadas na vida. Davi expressa aqui a urgência de sua cura, pois a vida é a oportunidade de glorificar a Deus. Os versículos finais descrevem lágrimas constantes e noites de sofrimento, simbolizando a entrega total do salmista diante de Deus. O judaísmo valoriza essa honestidade emocional nas orações, permitindo que o indivíduo fale diretamente com Deus de forma genuína e vulnerável. O salmo reflete ainda a crença judaica na misericórdia de Deus. Embora o salmista reconheça sua fraqueza e pecado, ele confia plenamente que Deus responderá com compaixão. O salmo é uma expressão de teshuvá, ou seja, arrependimento, o processo de retorno espiritual a Deus. Davi não apenas pede por alívio físico, mas busca reconexão espiritual, reconhecendo sua dependência de Deus. No judaísmo, o sofrimento é frequentemente visto como um meio de expiação e crescimento espiritual. Davi aceita seu sofrimento como parte de seu relacionamento com Deus, mas implora que ele seja abreviado. Os versículos finais transmitem uma confiança inabalável na bondade e justiça divina. O salmista acredita que Deus ouvirá sua oração e frustrará os planos de seus inimigos.
No contexto judaico, este salmo é recitado em momentos de aflição pessoal e em orações comunitárias. A tradição enfatiza que a recitação de salmos como uma forma poderosa de se conectar a Deus, especialmente em tempos de dificuldade. O tom de súplica no Salmo 6 se alinha perfeitamente com as orações de Tarnum, que inclui pedidos de perdão e misericórdia divina. Muitos mestres da tradição judaica recomendam este salmo para quem busca cura e conforto. Este salmo é como um reflexo do arrependimento de Davi por seus pecados, enfatizando que ele clama por misericórdia e não por justiça, ciente de que ninguém é perfeito diante de Deus. O salmo foca na linguagem poética, sugerindo que o mesmo reflete um momento de doença física e espiritual. Ele aponta para o uso simbólico de imagens, como lágrimas e sofrimento noturno, como expressões de uma alma aflita. Este cântico se conecta aos momentos de vida de Davi em que ele enfrentou oposição de inimigos ou consequências de seus próprios atos. Ele enfatiza a confiança de Davi na proteção divina. Por fim, o Salmo 6, sob a ótica judaica tradicional, é uma expressão poderosa de vulnerabilidade humana diante de Deus. Ele nos ensina a importância da súplica sincera, do arrependimento e da confiança na misericórdia divina, mesmo em tempos de grandes sofrimentos. O salmista, com suas palavras intensas e emocionais, oferece um modelo de como se aproximar de Deus com humildade e fé. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 6 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise dos salmos seguintes. No próximo vídeo analisaremos o Salmo 7. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube, assistam, compartilhem e se inscrevam para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.